Olá, pessoal. Em nossa sociedade existem grupos de pessoas considerados antagônicos, e a amizade entre seus indivíduos é algo impossível. As diferenças entre eles podem ser étnicas, culturais ou até mesmo de condições sociais. No entanto, a vida nos ensina que essas coisas se transformam em um mero detalhe quando é preciso encarar o perigo e que nessas horas nossas diferenças não nos impedem de ajudarmos uns aos outros. Para provar isso, hoje contaremos histórias incríveis de criminosos que sacrificaram suas vidas por policiais. Vamos lá. Detenção fracassada. Imagine a seguinte situação: você está sendo detido pela polícia, a qualquer momento os funcionários terminarão de preencher todos os papéis e você acabará na prisão. De repente, o policial encarregado do seu caso fica inconsciente. Não há mais ninguém perto de você. Podemos até dizer que não, mas muitos de nós provavelmente aproveitaria essa chance para escapar. Mas o adolescente Jamal Rutledge, de Fort Lauderdale, na Flórida, agiu de maneira completamente diferente, o que impressionou todo mundo. Alguns anos atrás, o jovem foi pego pela polícia local. Aquele estava longe de ser o único crime na sua ficha, então decidiram que ele ficaria detido. Um dos policiais, Franklin Fowlkes, começou a preencher a papelada do adolescente, mas a certa altura algo inesperado aconteceu. O policial de repente caiu da cadeira e se estatalou no chão. Obviamente, o Jamal não podia ajudar o Fowlkes com as próprias mãos, então ele começou a gritar bem alto e sacudir a cerca de arame para chamar a atenção dos outros policiais. Felizmente, eles tinham um desfibrilador na delegacia, então o policial recebeu a ajuda necessária mesmo antes da chegada da ambulância. Mais tarde, o policial foi diagnosticado. Ele teve um ataque cardíaco. A reação relâmpago do criminoso foi de grande ajuda para sua salvação. É por isso que Jamal, além dos dois policiais, recebeu um prêmio especial da delegacia local. Mal súbito no trabalho. Este policial do Texas não se lembra de quase nada do que aconteceu no dia mais terrível de todo o tempo que trabalhou na polícia. Gary Grimm só se lembra de cair no chão e acordar na sala de emergência mais tarde. Felizmente, tudo o que aconteceu entre esses dois eventos foi gravado pelas câmeras de vigilância. E acredite, esse vídeo impressionou não só os próprios policiais, como também muitos usuários da internet em todo o mundo. Veja só o que aconteceu. Um dia, em junho de 2016, Gary foi designado para vigilar um grupo de prisioneiros em uma prisão local. O policial deveria observar o comportamento deles em uma cela comum e até um certo momento tudo aconteceu como devia, até que o policial subitamente começou a escorregar da cadeira, como se estivesse perdendo a consciência. A princípio, os presos acharam que isso era algum tipo de teste ou piada, mas logo perceberam que a situação era bem grave. Os prisioneiros começaram a gritar bem alto para tentar atrair a atenção de alguém, além de forçarem a grade para sair da cela. Depois de alguns instantes, as grades sucumbiram e os prisioneiros ficaram livres. Eles podiam simplesmente não fazer nada, pegar a arma de Gary, matá-lo, tomá-lo como refém ou simplesmente fugir, mas decidiram ajudar o superintendente. Outros policiais rapidamente correram ao ouvir os gritos dos homens. A vítima foi prontamente levada ao hospital e, graças à rápida reação, sua vida foi salva. Ataque de emboscada. Alguns anos atrás, um morador do Michigan chamado Antonio Brown, pelo que consta, foi condenado a, no mínimo, 18 meses de prisão. Mas, no último momento, o cara conseguiu mudar seu destino. Na manhã seguinte à sua chegada na prisão, ele viu uma policial chamada Jesselyn Rodrigues sendo brutalmente atacada por um dos prisioneiros. Por sua própria conta e risco, Antônio correu para tirar o prisioneiro agressivo de cima da guarda. O que aconteceu foi que, um pouco antes, um dos prisioneiros pediu aos guardas para pegar um rolo de papel higiênico do lado de fora. As portas de sua cela foram abertas e fechadas remotamente, só que o criminoso não voltou. Ele se escondeu de trás de uma montanha de caixas, seguiu uma das policiais, provavelmente pensando que ela teria menos resistência, e depois a atacou na sala de controle. Paralelamente, o prisioneiro também bateu nos botões para abrir o resto das celas. Só que em vez de fugirem juntos, a maioria dos prisioneiros correu para ajudar a Jesselyn, e Antonio Brown se destacou. Foi ele quem arrastou o prisioneiro furioso para longe da policial. O resultado disso foi algo bastante raro na prática judicial dos Estados Unidos. Devido à atitude tão corajosa do sujeito, as autoridades locais decidiram rever a sua sentença. Para surpresa de muitos, sua pena foi reduzida para 149 dias. Segundo relatos, a policial Rodrigues nunca se recuperou do choque e nunca voltou a trabalhar na prisão. Luta corpo a corpo.
De acordo com estatísticas de 2013, havia cerca de 2 milhões de prisioneiros nas prisões dos Estados Unidos. No entanto, o número de guardas para toda essa massa de prisioneiros era cerca de 500 mil, ou seja, 4 vezes menos. Hoje em dia, é provável que esses números tenham mudado, mas esse é um problema que existe no sistema prisional americano há muito tempo. A história a seguir, ocorrida em 2016 em Stillwater, em Oklahoma, ilustra perfeitamente o perigo dessa situação. Dá só uma olhada. O carcereiro Matthew Hudson abre a porta de uma cela liberando um dos prisioneiros para ir ao banheiro. Sem titubear, ele bate com força no rosto do policial e depois aproveita a confusão para fazer alguns movimentos inteligentes que o jogam no chão. Dá para ver que Matthew está tentando avisar sobre o incidente por meio da comunicação via rádio, mas seu oponente continua atacando sem parar. A intensa luta dura mais alguns segundos até que um prisioneiro sentado nas proximidades finalmente decide intervir e arrastar o agressivo prisioneiro para longe do diretor. A propósito, como se descobriu depois, o cara estava sentado em um banco, aguardando sua tão esperada libertação. Bem, podemos dizer que ele com certeza saiu de um jeito muito bonito. Desmaio no cemitério. Normalmente, os prisioneiros pacíficos e obedientes têm o direito de ir até a cidade graças ao seu bom comportamento. Não para relaxar nem passear, é claro. Seria um sonho. Lá, eles fazem trabalho obrigatório. Dificilmente isso pode ser considerado interessante, mas geralmente os presos apreciam qualquer oportunidade de retornar ao mundo real por um curto período de tempo. Em junho de 2017, 6 prisioneiros trabalhavam em um cemitério no estado da Geórgia, nos Estados Unidos. Eles estavam acompanhados por um único policial que preferiu permanecer anônimo. O calor daquele dia era simplesmente insuportável e em algum momento o guarda simplesmente desabou no chão inconsciente. Não precisamos nem dizer que os prisioneiros não teriam nenhum trabalho se quisessem escapar, mas em vez de pegar a arma do oficial e fugir, os prisioneiros decidiram ajudá-lo. Eles conheciam o policial há muito tempo, o respeitavam e não podiam deixá-lo ali naquela situação. Os homens ligaram para o 911 e ajudaram o policial da maneira que podiam. Todo esse tempo ele estava inconsciente e ofegante. A causa do desmaio foi o clima quente e umas complicações devido a uma cirurgia no cérebro que o policial tinha feito há 10 anos. A ação valente dos prisioneiros não passou despercebida, é claro. Eles receberam um jantar festivo no parque e o número de meses das suas sentenças foi reduzido em 25%. Orelha mordida. Você consegue imaginar o que é um delicioso pedaço de pizza para um prisioneiro? A maioria das pessoas se cansa da comida monótona de um hospital depois de uma semana. Agora imagine um prisioneiro com muitos anos de prisão. Bem, esses criminosos que mostraremos certamente merecem uma recompensa. Um dia, em uma prisão em Phoenix, no Arizona, uma mulher de 22 anos chamada Rachel Harris conseguiu um emprego de carcereira. Um dos prisioneiros aparentemente decidiu tirar proveito de sua inexperiência e atacá-la durante uma inspeção. O agressor pulou na policial por trás e até conseguiu morder uma parte de sua orelha direita. Foi então que os vizinhos de jaula do criminoso correram para ajudar a mulher. O preso que atacou a policial foi posto em uma cela solitária à base de pão e água, e os que a salvaram foram convidados a comer uma pizza suculenta com uma massa magnífica. Bons desejos. Uma vez um criminoso armado invadiu uma prisão em Fresno, na Califórnia, e exigiu ver urgentemente um dos prisioneiros. Quando 2 guardas de plantão na entrada começaram a lhe explicar que isso era impossível, o cara sacou bruscamente uma arma e atirou nos guardas. Pouco depois, o agressor foi rendido por outro agente penitenciário, mas o dano que ele havia causado já era muito sério. As balas atingiram o pescoço e a cabeça dos policiais e eles foram urgentemente levados para a UTI. As semanas seguintes foram muito difíceis para suas famílias e colegas. Eles ficaram 24 horas de plantão, angariaram fundos para o tratamento, mas havia algo que ninguém esperava: os cartões postais tocantes que prisioneiros começaram a fazer com as próprias mãos e enviar para os guardas no hospital. Esse é um bom exemplo de como manter a humanidade e a bondade em qualquer circunstância. Chamado mortal. 3 anos atrás, um membro da polícia rodoviária do Arizona, chamado Edward Anderson, foi atender uma chamada de rotina. Chegando ao local, o policial viu um carro batido. Após alguns instantes, um homem pulou daquela emboscada. Apesar daquele ser realmente o motorista do carro batido, o cara de repente começou a se comportar de forma muito agressiva. Ele gritou algumas frases em espanhol para o policial, atirou no ombro dele e bateu na cabeça dele com um revólver. Por uma coincidência, outro carro estava passando naquele momento. Ao volante estava Thomas Yoxall, que tinha
nenhuma arma de fogo com ele. O cara parou abruptamente, saiu do carro e pediu aos gritos que o atacante se afastasse do policial. Ele se negou e, após vários avisos, Thomas não teve escolha a não ser atirar. O criminoso era um ex-policial do México que vivia ilegalmente nos Estados Unidos. Ele acabou morrendo no incidente. Nenhuma acusação foi feita contra o bom samaritano, uma vez que ele agiu em total conformidade com a lei estadual. E apesar de que antes daquilo Thomas usava um uniforme prisioneiro em uma das prisões, após sua libertação ele decidiu começar tudo do zero e passou a viver de acordo com a lei. Aterrissagem tranquila. E por último, temos um exemplo comovente de ajuda mútua entre pessoas que se encontraram em uma situação difícil na vida. Precisamos reconhecer que a prisão é talvez uma das coisas mais difíceis pela qual uma pessoa pode passar. Não é nenhuma surpresa que nem todos saibam lidar com isso. Às vezes, os presos decidem pôr um fim em suas próprias vidas. No ano passado, uma morte trágica quase aconteceu nesta prisão na cidade de St. Paul, em Minnesota. Um dos prisioneiros subiu no parapeito do segundo andar e congelou a uma altura de 8 metros antes de se jogar. Felizmente, o zelador o viu e imediatamente arrastou um carrinho com roupa de cama para baixo do parapeito. Outros prisioneiros, enquanto isso, tentaram convencer o cara de não pular, mas suas palavras foram inúteis e o prisioneiro desesperado deu o passo fatal. No entanto, graças à agilidade do zelador, ele aterrissou diretamente nos lençóis e escapou com apenas uma luxação no tornozelo. Ei, amigão! Você quer conhecer algumas tecnologias novas e uns gadgets legais? Sua mente já está no futuro? Você adora máquinas enormes e não pode imaginar sua vida sem robôs? Então dê uma olhada no Tech Zone e veja um monte de vídeos sobre essas coisas. Ficou interessado? Ótimo! O link está na descrição.